Olá, sou Giovana, bolsista ProBIC do Laboratório Grupo de Controle de Sistemas, GCS. Fui orientada pelo professor Ademir e auxiliei no doutorado do professor Stefano. Irei apresentar a pesquisa Estudo e Implementação de Técnicas de Inteligência Artificial para a Previsão de Falhas, desenvolvida no último ano. Por conta da pandemia, a maior parte foi baseada em referencial teórico. A inteligência artificial é aplicada em máquinas e procura reproduzir a ação ou escolha da inteligência humana tem a capacidade de realizar. Uma rede neural é um mecanismo machine learning muito poderoso que imita basicamente como um cérebro humano aprende. O cérebro recebe estímulo do mundo exterior, faz o processamento e gera resultado. À medida que a tarefa se torna complicada, vários neurônios formam uma rede complexa transmitindo informações entre si. Um conjunto de dados obtidos com uma determinada frequência de tempo pode ser utilizada para a previsão de séries temporais, pois fornecem um meio de ponderação dos dados para o cálculo de valores futuros. A partir da estrutura de funcionamento do neurônio biológico, foi tentado simular esse sistema em computador. Um neurônio matemático de uma rede neural artificial é um componente que calcula a soma ponderada de vários inputs, aplica uma função e passa o resultado. As funções de ativação são um elemento extremamente importante das redes neurais artificiais. Elas basicamente decidem se um neurônio deve ser ativado ou não, ou seja, se a informação que o neurônio está recebendo é relevante para a informação fornecida ou deve ser ignorada. Aqui nós temos o cálculo aplicado considerando uma função de ativação linear com saída de -1 a 1. A partir de duas entradas, nós temos esta equação. As entradas normalmente são normalizadas. Assim, se utiliza o limiar de ativação, que são as bias, que neste neurônio é dado por θ. A rede Perceptron classifica dados linearmente separáveis, como pode ver neste gráfico. O processo de treinamento utiliza várias variáveis. Um conjunto de regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizado chama-se algoritmo de aprendizado. Existem muitos tipos de algoritmos de aprendizado específicos para determinados modelos de redes neurais. Esses algoritmos diferem entre si principalmente pelo modo como os pesos são modificados. Aqui nós temos um dos exemplos de algoritmo. Aqui nós temos um exemplo de rede Perceptron com os pesos aleatórios escolhidos, a taxa de aprendizagem, valor desejado e amostras coletadas. Aqui nós temos a camada de entrada, o processamento dos dados na camada oculta e a saída. Então, ao inserir os dados e calculá-lo na função, nós temos um resultado. Aqui nós temos um exemplo de ajuste de pesos. Assim, repetindo o processo, chegamos a um resultado diferente até que haja convergência e o erro seja igual a zero. Perceptron para classificação de padrões. Ele prevê curvas de aprendizado, classifica padrões linearmente separáveis e é utilizado como classificador linear.
Multilayer perceptron é quando há muito mais camadas ocultas de classificação. Já o ANFIS, ele herda da rede neural sua capacidade de aprendizagem, classificação, robustez e lógica fuzzy, a capacidade de adaptação e agrupamento de dados comuns em clusters. ANFIS tem por característica a capacidade de manipular sistemas com dados imprecisos, complexos e não lineares da lógica fuzzy e capacidade de aprendizagem, agrupamento de dados e adaptação das. O LSTM é uma arquitetura de rede neural recorrente que lembra valores em intervalos arbitrários. É bem adequada para classificar, processar e prever séries temporais com intervalos de tempo de duração desconhecida. O LSTM possui uma estrutura de cadeia que contém 4 redes neurais de diferentes blocos de memória chamados células. Ensemble Learning, também chamado de aprendizado por agrupamento, é um sistema obtido pela combinação de diversos modelos. Quando combinamos decisões independentes e diferentes, sendo que cada uma é mais precisa do que um chute, erros aleatórios se cancelam e decisões corretas são reforçadas. Os principais métodos de Ensemble são bagging, boosting e stacking, com algumas diferenças entre eles apresentadas na tabela. Portanto, durante o período da pesquisa foram estudadas várias técnicas de inteligência artificial e predição, com destaque para a publicação de um artigo na revista Electrical Power and Energy Systems. Aqui apresentamos as referências. Obrigada a todos pela atenção e obrigada especialmente aos professores Ademir e Stefano pela orientação nesse período.